Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e hoje é terça-feira, é meu dia de trazer convidados para um bate-papo e o assunto hoje é um assunto sensível, um assunto que trata sobre a vida que segue. Nós vamos falar sobre transplantes. E aqui nos estúdios na Record News eu estou com Joel de Andrade, que é o coordenador estadual do SC Transplantes, e Antônio Mafalda, meu colega, meu amigo, fotógrafo. A gente já tem muita história junto, né, Mafalda? Muito. E ele se prontificou a vir até aqui porque o Mafalda é um transplantado. Ele não é um doente e ele vai explicar exatamente por que eu fiz essa colocação. Primeiro, uma boa noite para vocês e muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Boa noite, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Por favor, Joel, eu começo contigo, porque eu sei que o Mafalda é meio chorão, então a gente depois chega nele. Eu começo contigo. Qual é a situação em Santa Catarina em relação a transplantes? Nós estamos ainda liderando, nós somos um diferencial em relação ao Brasil, o que nos orgulha muito, não tem outra forma de colocar. Sim. Bom, Paulo, em 22 nós tivemos 44,8 doadores por milhão de população. Doadores por milhão de população é como se mede o desempenho dos sistemas de transplantes no mundo. Isso nos coloca pela 14ª vez, não consecutiva, mas a 14ª vez, nos últimos 18 anos, na liderança absoluta da doação de órgãos para transplante dentro do Brasil. Nos outros 4 anos que nós não fomos líderes, nós fomos vice-líderes, ou seja, Santa Catarina tem, nos quase últimos 20 anos, uma liderança enorme. E os dados de 22 são ainda mais animadores se nós imaginarmos que os 3 primeiros meses de 22, nós ainda sofremos com a pandemia da Covid-19, então houveram perdas de um número considerável de doadores entre janeiro, fevereiro e março. Ainda assim, conseguimos quase o resultado de 2019, que é o ano pré-pandêmico, e na história de Santa Catarina, o ano de melhores taxas de doação. Ainda assim, existem desafios, temos mais de 1.000 pacientes em lista e perseguimos formas de melhorar esse sistema para que mais pessoas, como o Mafalda, possam ser transplantadas. E eu tenho uma curiosidade, por que razão, de repente, Santa Catarina se sobressaiu no que se refere a transplantes? Muito boa pergunta, agradeço que tu faças. Nos dias 13, 14 e 15 da semana passada e desse mês, nós tivemos o 27º curso estadual de formação de coordenadores hospitalares de transplantes. O que Santa Catarina fez há 18 anos atrás foi focar no melhor modelo de gestão de sistema de transplantes do mundo, que inclui várias questões de coordenação, de procura de doadores dentro das instituições hospitalares, mas que tem como elemento central a educação, a formação dos coordenadores hospitalares de transplantes. Então, só para dar um exemplo do impacto da educação, em 2007 nós tivemos 70% de não autorização em relação às entrevistas familiares feitas para doação. Depois implementamos um programa específico de treinamento em comunicação dos profissionais de saúde com as famílias e no ano passado a nossa taxa de não autorização familiar ela foi de 27,4%, ou seja, nós saímos de 70% de não para menos de 30% de não autorização familiar. E esse é um dos elementos que foram impactados com a doação. Nós, em poucas palavras, nós há 18 anos adotamos o melhor sistema de gestão de sistemas de transplantes do mundo. Melhor modelo. O melhor modelo do mundo? Do mundo, que é o modelo espanhol. Então acaba sendo um exemplo. Exatamente. Em 2021, por exemplo, o último ano de maior atividade da pandemia, né? Os 3 primeiros meses de 22 também foram, mas o impacto foi menor, nós tivemos resultados melhores que a própria Espanha. A Espanha tem 30 anos praticamente consecutivos de liderança mundial em desempenho de sistema de transplantes. Nós fomos para a Espanha, olhamos o modelo, trouxemos as formas de adaptar e encaixou perfeito. Santa Catarina consegue fazer os resultados muito próximos ao da Espanha. Joel, Santa Catarina, mas não o Brasil. Não. Brasil, por exemplo, se a gente pegar
O Brasil tem pouco mais de 15 doadores por milhão de população, 1/3 do nosso resultado. No Brasil, a não autorização das famílias foi em 2022 da ordem de 47%, ou seja, quase o dobro da não autorização de Santa Catarina. Lamentavelmente, o Brasil como um todo não tem um resultado bom, mas algumas áreas do Brasil, como foi o caso do Paraná, que adaptou o modelo como nós o fizemos e adaptou sem nenhum tipo de frescura, copiando da gente, pois eles tiveram um resultado bastante semelhante. Ou seja, parece ser um modelo que pode ser reproduzido aqui. Mas no Brasil ainda nós estamos devendo no âmbito mundial. Sim, o Brasil tem a 28ª posição mundial, porque, claro, a média do país em relação a resultados de doação e de transplantes é muito mais baixa do que a que nós temos e do que a Espanha tem, por exemplo. Joel, antes de eu entrar na experiência, na linda experiência do Mafalda, eu gostaria de lhe perguntar onde está o principal obstáculo? Pois o principal obstáculo segue na falta de organização e de educação. Em todos os lugares que eu conheci, no Brasil e no mundo, onde se trabalha a organização e a educação, os resultados melhoram sensivelmente. Existe um senso comum de que faltaria educação para as famílias, pois não é essa a questão central em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo se reverte a não autorização familiar por campanhas públicas pedindo doação. Você reverte formando e de maneira sólida e consistente os profissionais que vão lidar com as famílias no meio dessa tragédia, que é perder alguém que se ama e ter que decidir sobre a questão da doação de órgãos. Se existe acolhimento, empatia, humanidade no trato do profissional de saúde com o familiar, as chances que a doação ocorra são enormes. Se existe muita propaganda, mas muito pouca afinidade entre família e profissionais de saúde, existe uma chance muito pequena que a doação ocorra. A chave está na organização e na educação dos profissionais. Mafalda, você ganhou uma nova vida. É difícil, às vezes, tu tem tanta vontade de dizer tantas coisas, né? E quando tu para nesse momento aqui vendo... Eu tenho uma amizade, um carinho muito grande para o Joel. E ele me convida, me incentiva para que eu fale cada vez mais sobre doação de órgãos. E eu tenho feito um trabalho dentro das minhas condições para que as pessoas se conscientizem da importância que tem continuar dando oportunidade para outra vida. É um ato, a doação é um ato de coragem da família. E é um ato de grande amor. Porque ele não sabe para quem... Verdadeiro amor. Verdadeiro amor, porque ele não sabe para quem que vai doar. Quem é que vai ser o receptor. Você conhece o doador? Não, não conheço. Você não tem nem noção de quem é que Não doa? tenho noção. Isso é um método usado pelo próprio HU, todo mundo usa isso, evitar esse tipo de contato. Só te interrompendo um pouquinho, por quê? Basicamente porque, de novo, olhando para os melhores sistemas do mundo, existe essa recomendação de anonimato entre doadores e receptores. As razões são variadas, mas isso impede que quaisquer conflitos possam ocorrer. Do gênero, existem famílias de doadores que não querem conhecer o receptor. Existem receptores que não querem conhecer a família de doador. Pode existir, e já existiu em Santa Catarina, por exemplo, famílias de doadores procurando famílias receptores para pedir ajuda. Já ocorreu pacientes que receberam transplante, desenvolveram algum tipo de psicose em função dos remédios que tomam para evitar a imunossupressão e nessa situação patológica buscaram contato consistentemente com famílias de doadores que não queriam. Em suma, não é recomendado, nos principais sistemas de transplantes do mundo, o contato entre famílias de doadores e receptores. Embora em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, isso ocorra com alguma frequência. Mas não é uma impressão nossa, isso está recomendado
num decreto presidencial de 2018, né, 2017, de outubro de 2017. Não pode haver esse contato. Mafalda, voltando para você, qual foi a sua sensação no momento em que lhe disseram, olha, chegou, fígado, né? Fígado. Chegou um fígado compatível e nós vamos fazer a cirurgia. Até chegar esse fígado foi um longo tempo que eu fui para São Paulo não consegui fazer um diagnóstico aqui. Fui para São Paulo e em São Paulo conseguiram fazer um diagnóstico, me mandaram, me desencantaram, me disseram assim, olha, tu tem 8 meses de vida, porque foi várias tentativas que fizeram comigo até para tentar uma pesquisa nos Estados Unidos, queriam me levar para Harvard dos Estados Unidos para fazer uma pesquisa. E feitos os exames... Essa pesquisa, pelo que eu estou percebendo, como cobaia? Como cobaia, exatamente. Se eu topava, ia para os Estados Unidos para fazer essa... Loucura! Era uma perfuração, um troço que estava sendo testado se podia fazer. Foi feito os exames, os vários exames que foi feito, e foi mandado para analisar, foi analisado, e uns 20 dias, 15 dias depois, eu recebi a negativa, o médico recebeu, porque disse que eu não tinha condições de aguentar o voo, não tinha condições físicas, porque eu estava com problema de... o fígado já estava tomando conta, já estava meio que passado. E eu recebi essa notícia do Dr. Parisi, um grande médico, um grande amigo, foi meu parceiro, assim, incrível durante esse tempo que eu tive em São Paulo, e que disse assim, a tua saída está no jardim da tua casa. E eu não tive ideia do que significava que ele queria aquilo. dizer, né? Aí eu pensei que o que a Aymara, aquela maluca, plantou de chá? A Aymara é tua esposa. A minha esposa, minha companheira, né, de muitos anos. O que ela plantou lá que vai ser um chá para mim, né? E a minha outra filha que estava comigo, a Carol, disse assim, não, pai, isso é um sentido figurado. Aí ele disse, Mafalda, o HU, o maior hospital do Brasil em transplante. É no quintal da tua casa. No quintal da minha casa. E eu vim para o HU. Eu vim para o HU, trazendo todas as informações que tinha, e vim para a fila do HU. Fui recebido pelos médicos do HU, fui analisado pelos médicos do HU, e aí começou o meu trabalho. E esse momento que eu entrei no HU é o mesmo momento que hoje eu faço. Eu estou lá há 9 anos no HU. Eu vou completar 9 anos de transplante. Isso é uma vitória para mim que não tem tamanho. E para os médicos, para o grupo de pessoas que me conhecem, que me trazem. Paulo, eu entro lá, é uma festa, Paulo. É uma alegria. Todos nós, Mafalda, para todos nós que te queremos bem, que te adoramos. Então, eu tenho para o HU assim, uma relação de casa. É a minha segunda casa. Ou quem sabe a primeira casa, depois de 2014, porque dali que eu comecei uma nova vida. E que me deu tantas oportunidades para que eu continuasse fazendo isso aqui. Que foi? Isso aqui. Que isso tem história. Todos os médicos que são meus parceiros, os médicos mais velhos do HU, os novos que chegam, dizem assim, esse é o caminho, Mafalda. Porque eu não sou doente. Nós, os transplantados, Paulo, não somos doentes. Nós temos uma nova vida. Só que nós temos que ter consciência do que nós estamos usando. Um fígado, no meu caso, o outro um coração, o outro um pulmão, de saber cuidar. Porque outra pessoa também poderia ter essa sorte que eu tive. Também é um lado de sorte. Eu tinha 8 meses, no 8º mês eu já estava sem condições de andar, estava, né? No 9º mês veio o fígado. Que no primeiro, eu vou ter que responder, a sensação que veio no primeiro é que eu não tive o fígado, eu não consegui receber o transplante, porque nós não tínhamos sangue no HU e nem plaquetas. Então eu não tinha sangue nem plaquetas para fazer o transplante. Foi pedido e não conseguimos. E eu voltei para casa. Mas eu não voltei derrotado. Eu não voltei derrotado, porque
Os médicos que estavam ali, que eu estava na mesa de operação esperando, eles não me derrotaram. Eles não saíram derrotados. É outra oportunidade. Vamos lá. Não durou uma semana, eu recebi um telefonema. E eu fui sabendo que ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer. Eu tinha fé, eu tinha esperança de vida. Eu não queria, eu queria viver, eu queria essa vida de novo. Eu queria mais uma oportunidade para agora poder retribuir. E é o momento, eu falo isso com toda a emoção do mundo. Dê a oportunidade para que a gente fale da importância que é a doação de órgãos. Eu, às vezes, Paulo, eu tenho vontade de chegar nas empresas e dizer, deixa eu falar 10 minutos para vocês sobre por que eu estou vivo aqui, por que foi feita essa doação. Porque ninguém... Todo mundo é possível de precisar de uma doação. Todo mundo. E todo mundo tem poder de doar. Então... E agora, isso que o Mafalda acabou de falar, Joel, até para, nessa parte mais para esclarecer as pessoas, até que idade a pessoa pode se colocar disponível à doação? E de que idade até que idade? Bom, Paulo, a partir de 7 dias de nascido a termo, o indivíduo pode ser doador. Aí é por conta que no Brasil, tu precisas do critério de morte cefálica que exige 7 dias de vida, de maturidade neurológica. Não existe limite superior de idade. Eu comento isso, há não muito tempo atrás nós tivemos um transplante em Santa Catarina, feito com um transplante de fígado, como do Mafalda, feito com um doador de mais de 80 anos, que doou para uma menina de 18 anos. Era o que estava disponível naquela data, a equipe resolveu fazer o procedimento e o procedimento foi muito bem sucedido. Fora daqui, especialmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, a tendência é se aceitar doadores com cada vez mais idade. Nós temos um percentual grande, pelo menos 40% dos nossos doadores têm mais que 60 anos de idade. E muitos deles geram órgãos que acabam salvando a vida de pessoas como Mafalda ou de pessoas mais jovens, dependendo da circunstância. Porque tudo depende de quem está do outro lado. Às vezes o transplante é feito em circunstâncias, como é a do Mafalda, era uma circunstância extrema, mas que permitiu tempo de preparo. Outras vezes não, a pessoa tem falência fulminante do fígado e do dia para a noite ela perde o fígado e a chance que ela tem é o primeiro doador que apareça. Então, doadores com mais idade são utilizados com bastante sucesso e a tendência mundial é que cada vez sejam mais. Eu gosto e costumo dizer que não se põe limite nenhum de idade para os doadores. Nós temos vários doadores com mais de 80 anos, vários entre 70 e 80, com mais de 60. Agora é preciso reconhecer, quando um doador é jovem, alguém entre 20 e 40 anos, que ele não tem doença prévia, ou seja, ele não tem hipertensão, não tem diabetes, pois esses são os doadores com mais potencial de utilização dos órgãos, né? Pessoas jovens, quando se autorizam, deles é possível extrair o coração, os 2 pulmões, o fígado, o pâncreas, os rins e ainda o intestino para transplante intestinal isolado ou multivisceral. Então, além disso, todos os outros tecidos, tecido ocular, válvulas cardíacas, pele e ossos podem ser retirados. Esses são, sem dúvida nenhuma, os doadores mais úteis. Mas existem vários doadores sexagenários, septuagenários, que são muito úteis para os transplantes no nosso país. Existia a carteira de habilitação, por que não tem mais? Outra excelente pergunta, porque essa decisão ela sucedeu à lei do transplante. Então, ela vem em 1997, logo a seguir, cria-se um decreto que diz que é obrigatório decidir. E aí, deixa eu te contar, eu não vivi essa época, não trabalhava ainda com isso, mas... Não, porque eu tinha na minha carteira doador de órgãos, e de repente não usa mais. Mas, basicamente, no documento civil, parece que a decisão de não doar era não, e de doar implicava em preencher um documento, ir no cartório, reconhecer firma e voltar no ambiente público onde está... Ou seja, dificultava uma situação... Então, por volta do início da década de 80, no estado do Pará,
mais de 70 pessoas, 70% das pessoas estavam registradas como não. E o não cresceu no Brasil de forma absurda, sendo que as pesquisas de opinião pública davam conta que 20 a 30% das pessoas não doariam, mas chegava a 70, 80%. Que doariam. Chegava a 70, 80% de registro de não. Não. Só que o registro não 30 só mascarou o doador. Exatamente. Agora, e aí revogaram a regra. Eu vou até interromper um pouco, porque eu me perdi aqui, eu me emocionei com uma falda e as suas informações são extremamente importantes. Só que eu estourei o primeiro bloco, eu vou dar uma paradinha rápida, mas a gente já volta, ainda tem tempo para a gente conversar no bloco seguinte. É bem rapidinho. Estamos voltando com mais um Conexão ND. Eu estou recebendo hoje, aqui nos estúdios da Record News, Joel de Andrade. Joel de Andrade, como vocês já viram, é o coordenador estadual da SC Transplantes. E o Antônio Carlos Mafalda é meu colega, é fotógrafo, e o Antônio Carlos Mafalda é um transplantado. Mafalda, me chamou a atenção no bloco anterior que você, com toda a sua emoção, que é mais do que justificável, com toda a sua emoção, você disse, me dá vontade de chegar numa empresa, numa indústria, me deem 10 minutos para eu explicar o porquê eu estou vivo, sabe? Isso significa que a gente está falhando na comunicação, que não está chegando a informação, embora em Santa Catarina a conscientização do transplante é elogiável. Nós temos o HU, é o exemplo no país. O país tem que vir aqui no HU e ver, não é só o HU, o hospital lá de Blumenau, nós, Santa Catarina, somos o exemplo para o país. Santa Helena também, né? Santa Helena, que é os meus médicos, são médicos, os dois atendem, fazem os transplantes juntos, eu tive o privilégio de ter esses dois juntos. Então, eu estou dizendo, a informação não sai para a rua do jeito que eu gostaria, que nós gostaríamos que saísse. O que significa a doação do órgão? O que isso dá? Parece que eu falo, às vezes, as pessoas dizem, mas Mafalda, tu bate tanto. É vida. A vida. É a vida tua, é a vida minha, é a vida nossa. A doação é fundamental. Porque a gente costuma dizer, né, Mafalda, desculpe te interromper, a gente costuma dizer a vida é uma só, aproveitem, na verdade com transplante ela pode ser duas. A chance, olha, eu era um tipo de fotógrafo, era um fotógrafo de guerra, um fotógrafo de luta, fazia isso, correria, dia a dia, eu fazia campanha política, fiz várias campanhas políticas, andei por esse país todo acompanhando grandes personalidades que você sabe, Paulinho, tu junto, muitas vezes estivemos juntos em vários locais desse Brasil. Certeza. Acompanhei Papa, acompanhei Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Eu tinha uma performance. E aí um dia eu não tive mais essa performance. E eu tive que enfrentar um transplante. Mas eu saí desse transplante com uma força maior que eu tinha. Porque quando eu conversava com os médicos, eles nunca me trataram como doente. Eu volto a dizer, ninguém me tratou como doente. Eu fui um transplantado. Então, teve uma oportunidade nova. Botamos um fígado novo em ti. Vamos lá, vamos reagir. E eu comecei aos pouquinhos, andando um pouquinho, andando. Até que um dia eu tive coragem, eu vou contar isso aqui na frente do Joel, eu sou obrigado a contar. Um dia eu cheguei e disse assim, digo, cara, vocês não querem que eu fotografe? Aí, com todo carinho, cara, eu sou recebido na entrada do hospital, o carinho era na entrada, por lá, fulano que passa, é o fulano que entra, os médicos. É que tu é muito querido, Mafalda. Com todo aquele carinho, a médica chegou para mim e disse assim, Mafalda, tenha paciência. Pô, faz 4 meses que tu faz o transplante, tu quer fotografar, cara, tu quer subir montanha, tu quer ir aonde, cara? Espera um pouquinho. E eu dizia, tá, mas
deixa eu usar a máquina, pelo menos assim, aqui. Aí tinha uns patinhos ali do HU, me liberaram para eu vir fotografar. Tu nem imagina o que era chegar ali, olhar para os patinhos ali e fotografar. Era um grande momento meu, oportunidade minha, única, que eu estava tendo dentro do hospital. O próprio hospital me deu aquilo ali. O próprio hospital me ofereceu. Então, esse é o valor da vida. Por isso que eu digo, o HU é um centro de informação, é um berço de informação positiva. E eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar. Os governantes não têm essa consciência. Eles precisam ter essa consciência. Eu convido o governador, convido o presidente da República, convido os senadores, os deputados, para fazer uma visita no HU, para ver como é que funciona o HU. Nós temos certas deficiências no HU. Me desculpa, mas eu quero falar isso. Nós precisamos de algumas coisas lá no HU. Eu um dia perguntei, eu posso arrumar essa porta? Não, Mafalda, não pode arrumar a porta. Por que eu não posso arrumar a porta? É público, né? É público, não pode, Mafalda. Digo, mas eu quero arrumar a porta, entende? Tem toda uma burocracia para arrumar a porta. Esse é o problema nosso. Até para que eu vá falar para alguém, eu tenho que ter burocracia. Não sei como explicar o que eu sinto, a necessidade que eu sinto de que as coisas tem que chegar também lá, tem que chegar lá. Eu tenho que ver as coisas. Eu convido, o Joel me permite convidar. Eu quero que o governador, que o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Contas, vá comigo ver como é que é o hospital, para ver que coisa boa aquilo lá. Todo mundo trabalha, todo mundo te conecta, fala contigo, te dá atenção. Porque lá estão colhendo vida, né? É vida que está indo. Então, eu às vezes eu saio em defesa já saí em defesa da entrada ali. Chegou uma senhora um dia lá e disse assim, eu tenho que ser atendida, porque não sei o quê. Eu levantei, não aguentei. Digo, com licença, isso aqui tem uma norma. A gente chega às 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, e segue uma fila. A senhora não tem. O mesmo direito que a senhora tem, eu tenho. Mas cada um no seu... Ela ficou irritada, aí o cidadão veio lá e acompanhou ela para outro lugar. Mas essas coisas, às vezes, tem a prepotência. A prepotência sempre existe, Paulo. Mas lá não. Lá todo mundo chega feliz da vida, sabe os seus horários. Eu, às vezes, brigo com um senhorzinho que tem lá. Às vezes diz, eu pergunto para ele, como é que está? Eu digo, tá o quê? Vamos, rapaz, vamos pra vida. Que isso, tá com coração novo. Joel, ouvindo Mafalda, me chamou a atenção alguns detalhes aí. Existem alguns órgãos que não podem ser transplantados ou todos podem ser? Não, basicamente os órgãos sólidos todos podem ser transplantados, mas nós não temos todos os transplantes em Santa Catarina. Quais são os que nós temos? Nós temos os transplantes de coração, de fígado, de rim, de pâncreas e os transplantes de tecido. E córnea? O tecido é esse, tecido ocular. Tecido ocular, pele, válvula cardíaca e Nós estamos bem adiantados em transplante de pele, né? Também trabalhamos com transplante de pele em algumas instituições, mas em Santa Catarina não doamos pele, não captamos pele, porque o banco de pele mais próximo de nós está em Porto Alegre e a logística não permite que capte pele. Mas temos evoluído agora, nos últimos meses, numa parceria com o Instituto de Traumatortopedia do Rio de Janeiro para voltar a captar e dessa forma alimentar o sistema de transplante de tecido ósseo. Tem muita gente internada, também eu estou puxando do que eu ouvi de Mafalda, muita gente internada no HU esperando? Não, a maior parte dos pacientes do HU que são transplantados, eles vêm do ambulatório. É incomum que os pacientes estejam internados quando vão realizar o transplante. O mais comum é que eles venham, façam a avaliação inicial, recebam o diagnóstico, entrem na fila de espera e aguardem em casa o chamado para o transplante. É o que aconteceu com o Mafalda. O Mafalda não transplantou internado, ele estava em casa, recebeu o chamado, foi para o hospital e foi transplantado. E essa é a forma mais comum, né? Eu acho que o que vale muito destacar é assim, o Mafalda elogia o hospital e o universitário,
e isso também me emociona. Porque foi lá que ele... E me emociona porque eu sou médico do HU há quase 29 anos, continuo, sou parte do corpo clínico da UTI e cuido da coordenação de transplantes no hospital. Não acompanhei diretamente o processo de transplante do Mafalda, mas logo em seguida tive contato com ele. E eu acho que para nós que trabalhamos nessa área, na área da saúde, ver pacientes que estão muito próximos da morte recuperarem, não para ter vida de novo, mas para ter uma vida de qualidade, né? O primeiro transplantado do HU, o senhor Nilson, ele sempre diz uma coisa que me emociona também. O Mafalda sempre nos emociona, né? Mas ele diz, não é que eu estou vivendo mais anos, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. Quer dizer, isso é muito significativo, né? E permitir que as pessoas ressignifiquem a vida delas, voltem a fazer. E acho muito bonito e muito forte isso que Mafalda fala, que eu não sou um doente. Eu sou uma pessoa normal, transplantada, né? Com as características, tem que tomar imunossupressor, tem que se cuidar da dieta, mas, olha, um transplante feito numa idade não tão jovem, resultado ótimo, 9 anos vivendo bem, eu não lembro de ter visto o Mafalda com menos vitalidade do que ele tem aqui hoje. Sempre que nós nos encontramos, esse espetáculo de força, de vida, né? Isso Qual é muito o órgão importante. que mais é transplantado? Sempre os rins. Porque a demanda de transplante de rim, ela ocorre tanto pelo diabetes quanto pela insuficiência renal. São as causas mais comuns de perda dos rins. E como são doenças muito prevalentes, então, hoje nós temos mais de 500 pessoas esperando por rins em Santa Catarina e um pouco mais de 50 esperando por fígado. E qual o transplante mais delicado e mais, eu não sei se é o termo, mas mais perigoso? Eu diria que o mais complexo a cirurgia de transplante hepático, Paulo, ela é considerada a maior cirurgia do mundo. Quer dizer, é uma cirurgia que o indivíduo é colocado no centro cirúrgico, é anestesiado, é retirado o fígado, que é um órgão enorme, e é colocado na mesma posição do órgão anterior um novo órgão. Então, é uma cirurgia, cada componente dessas cirurgias, a de retirada, por volta de 2 horas, a de implante, outras 3, 4 horas, quer dizer, é uma cirurgia longa, delicada e hoje, isso é preciso que se conte também, eu trabalho na UTI que faz os pós-operatórios, então, às vezes você vê o paciente chegar às 6 da manhã no centro cirúrgico e 10h30, meio-dia, ele está pedindo para mudar o canal da TV. Quer dizer, é impressionante como esse procedimento... Ele chega de manhã, faz o procedimento às 10 horas, meio-dia. Termina a cirurgia de manhã, vem para a UTI, é recebido na UTI e em poucas 4, 6 horas ele está estubado, conversando, pedindo as coisas. Aconteceu contigo? Aconteceu e foi tão... Apesar que o teu deu um probleminha. Não, no transplante não. No transplante não. Foi após o transplante houve a rejeição. Mas no dia do transplante Mas como é que tu te sentiu? De repente, depois de toda essa luta, colocou e apareceu uma rejeição. Que isso é possível, né? A rejeição, eu não tenho como explicar, né? Mas eu comecei tomando algum remédio por causa da dor que eu tinha, assim, era muito forte. Inclusive, eu tomei uma injeção bem forte, não me lembro o nome agora. E de repente, o meu médico, um dos meus médicos que me atenderam, foi me visitar e viram que eu estava ruim, me disseram, leve ligeiro, rápido para a mesa, que nós vamos ter que não tem saída para uma falta. E me levaram para a mesma operação e abriram. Veio um médico, que não faltava um médico que chegou de Blumenau, para ver o que fizeram. Demorou muito tempo, demorou 72 horas para que eu pudesse me recuperar dessa rejeição. A recuperação da rejeição foi estranha, foi muito estranha, porque eu estava assim e de repente eu apaguei. Eu não vi mais nada, não sei o que aconteceu. E 72 horas, um tempo imenso depois, eu abri o olho e tinha 2 enfermeiras, que foi a coisa mais linda que eu vi da minha vida. Aquelas 2 enfermeiras que eram... Você e Aimara ouvi isso. Mas a Aimara ficou feliz porque ela sabia que eu tinha uma vida nova, eu estava voltando para a vida, então a felicidade era muito grande. Eu vi elas e elas disseram assim, eu lembro que ela disse assim, tá bem, mas eu não podia falar porque eu estava
entubado, tudo, né? E a minha expressão, elas contam que a minha expressão de felicidade, de ver elas, de dizer que eu estava bem. E imediatamente eu me recuperei. Por 4 meses depois eu já estava querendo fotografar. E a minha recuperação foi extraordinária, 6 meses, 8 meses, sabe onde que eu fui, doutor Joel? O que você aprontou, Mafalda? Conta. Eu fui para Laje, para a Serra Catarinense, agradecer. Eu tenho uma montanha que eu tenho em Bom Jardim da Serra, que eu chamo da minha montanha. Eu levei minhas filhas junto comigo, e a Imara, e eu fui agradecer de estar ali de novo, fotografando. Querido. E obrigado por você estar aqui. E eu estou aqui. Obrigado por você estar aqui. Ô, Mafalda, lindo, lindo esse teu depoimento. Você sabe que eu tenho um carinho por você, pela sua família, pelas meninas, pô. Agora, a gente está encerrando o programa, infelizmente, e foi um programa esclarecedor, além de emocionante. Doutor Joel, 30 segundos para trazer as pessoas junto da gente no que se refere ao transplante. Paulo, eu tenho uma boa notícia. Em 18 anos, frente ao SC Transplantes, que eu completo agora em maio, eu nunca vi uma família que sabia que o indivíduo era doador e que não honrou a vontade dele de ser doador. Então, se você é doador, converse com a sua família, isso é muito importante. Se você tem um doador na família, respeite a vontade dele. Nós nunca sabemos de que lado. Hoje nós podemos ser um candidato a receber um órgão. Amanhã nós podemos falecer nas condições de morte cefálica. É muito importante que a gente tenha consciência disso. Doutor Joel, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pelo digno trabalho que o senhor executa. E, meu querido Mafalda, fique com meu carinho. E obrigado por tudo que você nos estimulou aqui nesse programa, que realmente foi muito bonito. Eu quero agradecer, Paulo, essa grande oportunidade de me Outras convidar. terão. E quero dizer que não esqueça de dizer que tu é doador para tua família. Nunca. Porque isso é importante. Obrigado. Obrigado vocês. Viva a vida. A segunda vida. A segunda vida. A vida não é uma só. É duas. Obrigado por vocês nos acompanharem até aqui em mais um Conexão ND, um Conexão emocionante, esclarecedor. E terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. E um beijo.